sejam muito bem-vindos a mais um Madecast. Hoje estamos aqui com uma pessoa super conhecida pra gente, tá? E vocês vão adorar eles. Vamos lá, é o Francis Gonçalves. Francis, se apresente pra gente. Olá, pessoal, tudo bom? Bença para quem é de Bença, Mucuyu, Motumbá. É um prazer estar aqui, né, no podcast. É muito bom poder falar um pouco aí sobre a minha religião, que é o Candomblé, onde eu sou babalorixá, zelador de uma casa de axé, que é o Ilê Axé Omindi Omologuendé, onde eu já tenho essa casa há 10 anos. Ela se encontra localizada em Mauá, que é ali no ABC Paulista, na rua Chile, 158. E aí vamos conversar, bater um papo legal e tenho certeza que vai ser bem divertido. Com certeza. Bom, Francis, fala quem é você. Quem é você hoje, aqui pro nosso pessoal te conhecer um pouco. Conta pra gente. Eu sou um homem de 38 anos, né? Onde sou formado em enfermagem padrão, tenho algumas pós-graduações. Atualmente também faço curso de biologia, estou cursando biologia também, né? Que era o que eu sempre gostei na vida e sempre quis fazer também. Também atualmente sou o zelador da Casa de Axé do Ilê Axé Omindi Omologuendé. Sou empreendedor aí, estou começando com a minha empresa de impressões 3D. Então, eu sou bem eclético, sou bem... Ao mesmo tempo eu escuto todas as músicas, eu falo que eu sou uma mistura de tudo. Eu escuto do funk ao sertanejo, da música evangélica, até que eu acho que música não tem religião, música é música. Então, eu sou essa pessoa que, ao mesmo tempo, fala tudo que tem que falar, mas também sou muito amoroso, tento ser o máximo possível resiliente. Então, sou um pouquinho de tudo misturado. E tenho uma personalidade um pouco forte. Sim, gente, ele é uma pessoa de personalidade forte. Ele tem uma representatividade muito grande dentro do candomblé. Mas não só dentro do candomblé, mas também fora. É, a gente fala que o Francis, ele é uma pessoa que onde chega, ele se destaca. Não só por ser uma babalorixá, mas Obrigado. pela pessoa que ele é. É, a gente vai falar um pouquinho, vamos pensar nos tempos atuais, hoje em dia, que tá tendo muita questão de religiosidade, né? Que hoje a religião ela tá sendo um meio de não só fuga, né, mas também de encontro. Me fala um pouquinho, como é que é isso dentro da sua casa? É, Ao mesmo tempo que eu acho que a religião é um processo muito bom, porque religião é religar. Então, é religar a sua alma, religar o seu espírito. Eu acho que pelo processo agora, atualmente que a gente se encontra, existe um lado positivo muito bom, porque assim, as pessoas começam a conhecer o que é religião, igual o candomblé é uma religião. O candomblé é uma religião que não tem, a gente não tem um conservadorismo específico para a questão de orientação sexual, para a questão de cor, raça, crença, não tem isso. Acho que ali são pessoas, né? Só que aí também tem um problema, pessoas são pessoas, né? A gente tem que entender, as pessoas têm que entender que lidar com pessoas é muito complicado. É muito complicado porque cada um tem uma criação, cada um tem uma forma de agir e lidar com a questão social também, né? As pessoas também têm que entender que estar dentro de uma casa de candomblé exige hierarquia, exige respeito, exige a questão do Egbé, que é a família, então tem que ser uma família mesmo. Então, hoje as pessoas estão chegando para cuidar dos seus oris, que ori é cabeça, tá? Para cuidar dos seus oris, mas ao mesmo tempo elas estão chegando esperando muita coisa, e religião não é isso. Religião é cuidar de si, cuidar da sua cabeça, cuidar do seu ori, aprender a ter resiliência para resolver seus problemas, né? Ele não vai trazer, nenhuma religião vai trazer dinheiro, nenhuma religião vai trazer amor, nenhuma religião vai... Quem vai atrás disso é você, né? O que você vai fazer para cuidar do seu espiritual, para que essas coisas consigam ser abertas na sua vida, é ali que entra a questão religiosa. Como você vai cuidar do seu ori, como você vai cuidar do seu orixá e assim por diante. Então, hoje, ao mesmo tempo que é muito importante esse reconhecimento das pessoas que estarem chegando na casa de axé,
mas também tem um peso muito importante de mostrar, né, que é o meu papel como zelador, de colocar que ali é uma casa de axé e que você está procurando a religiosidade, não bem material. Sim, sim, exatamente. E é algo que as pessoas precisam entender, né? Sim. Você falou que a questão de você zelar por pessoas. Me fala quantas pessoas tem hoje na sua casa e como é pra você lidar com tantas pessoas ao mesmo tempo? Porque, gente, eu sou professora. Eu com 35 alunos eu já tô surtando. Agora me fala como é que é pra você tudo isso, ter tantos filhos. O Francis, ele é pai de santo da minha filha, né? A gente se conhece há alguns anos. E eu vejo ele assim, eu falo, gente, eu vou enlouquecer. Como você consegue lidar com tantas pessoas? Falar pra você que é fácil não é não, não é mesmo, porque tem dias que parece que a gente vai ficar louco com tanto pai, 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 pai. Mas eu acho que eu aprendi a escutar. É, e é muito isso, é aquele ditado, né? É, escute mais, fale menos. Então, eu aprendi a escutar as pessoas. Hoje a minha casa tem por volta aí de uns 60, 70 pessoas. É, cresceu, veio de uma casa pequena, foi aos pouquinhos crescendo, crescendo, e aprender a escutar é essencial. Tem momentos que também não dá, gente. Falar para vocês que todos os momentos nós, pai de santo e mãe de santo, a gente vai estar a 100%. Não, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Tem dias que a gente também não tá para tudo. Tem dias que a gente consegue estar sorrindo para tudo, tem dias que a gente também tem problemas, né? As nossas cabeças ficam pilhadas, e aí, mas a gente tem uma coisa que eu falo que é o dom. E ao mesmo tempo, esse dom, ele é conseguir deixar os nossos problemas para segundo plano, para poder colocar os problemas dos nossos filhos como primeiro plano. Então, isso é um dom que nós temos, nós zeladores, né? Então, é muita coisa, mas é gratificante você ver cada filho conversando. E você vê um filho quando ele entra, quando ele se encontra na casa. Você vê filhos crescendo profissionalmente, que eu acho que, e a fala que eu deixo muito claro: estudem, se profissionalizem. A religião, ela vai te dar sabedoria para você ter resiliência para resolver seus problemas, mas ela não vai resolver seus problemas. Você que tem que resolver. Então, é necessário que as pessoas entendam isso, e nós, como zeladores, cada dia que passa, aprendemos um pouco mais com cada um também. Cada filho tem muito para ensinar, cada filho tem um pouquinho para. Tem filhos que vão ser para uma vida, tem filhos que não vão ser para uma vida. Isso é normal. Né? É igual o passarinho. A fêmea vai, coloca os ovinhos lá, cria os filhotinhos, uma hora eles vão voar. Uns podem ser que fiquem num bando, outros podem ser que mudem desse bando e vá para outro. É algo que a gente precisa observar Sim, bastante em uma casa, né? Porque as pessoas crescem ali dentro. sim. E pra você, como é que foi pra você se dar conta que você tem uma casa e você, como foi pra você tudo isso? Você virar um babalorixá? Você, quando era adolescente, É, você planejava isso? Você sonhava não, em ter isso? Como foi não. pra você todo esse processo? Para mim, não. Para mim, a primeira ideia que eu teria, eu vim de uma infância muito humilde, né? Meus pais são separados, então eu sou paraibano, nasci na Paraíba. Meus pais me criaram aqui em São Paulo, cheguei um tempo a morar em Recife. Então, eu fui um filho que eu era o mais velho de três irmãos, então precisei cuidar desses irmãos para minha mãe poder trabalhar. Então, a minha ideia era me formar, eu precisava estudar, me formar, ter uma profissão para mim. Então, e na minha cabeça, a minha profissão era a partir da hora que eu me formasse, né? Era uma ideia que não existia, não existe hoje mais. Mas com o decorrer, eu conheci a religião, foi muito importante para mim. O candomblé é uma religião que eu me encontrei muito porque eu sou muito ligado à questão da natureza, eu sou muito ligado a isso, e o candomblé traz isso. O candomblé cultua a natureza, terra, água, fogo, ar, né, os animais, as plantas. Então, é o que eu sou muito ligado, eu gosto muito. Então, chegou um momento na minha vida que eu fui conhecendo, me iniciei dentro da religião, fiz as minhas obrigações dentro da religião. E aí, o meu pai de santo, na última obrigação, falou: Olha, você tem um destino para ser babalorixá. Eu falei: Não quero. Primeiro, porque a ideia é.
Abdicar da sua vida é muito complicado. Sim. Abdicar dos seus problemas é muito complicado. Tem dias que você quer, um final de semana, sair, dançar. Você não pode porque você está de preceito, porque você está com o filho recolhido. Entendeu? Tem dias que você quer tomar uma cerveja. Você não pode porque você tem função. Então, assim, respeitar, tem que respeitar a religião, não tem como, né? Então, abdicar da sua vida é muito importante. E nesse processo, eu acho que para mim foi muito complicado, porque eu não queria. Então, eu tomei minhas idades, recebi meu jogo de bússola, e meu pai falou, não, você vai ser, eu tenho certeza. Eu falei, eu não quero, guardei meu jogo, né, guardadinho. Só que chegou um momento que o destino foi levando. Eu acredito muito. A minha cabeça, o meu Ori já tinha escolhido esse destino quando ele veio para a Terra. Só que quando chegamos aqui, a gente não vai saber o nosso destino completo, né? Então, até chegar ao ponto onde a casa foi aberta, eu passei por algumas pedras na vida e aí chegou um momento que não tive opção mesmo. As pessoas vieram para mim e aí eu tive que começar a cuidar e mesmo assim eu estudando, então eu abri a minha casa de axé estudando também, fazendo uma faculdade de enfermagem. Então eu tocava muito pouco mesmo, eu tocava 2 vezes ao ano, era o que eu queria e estava ótimo para mim. E assim foi seguindo. Só que eu queria de um jeito. Oxum e Logum-Edé queria de outro, né? Oxum é a dona da minha casa, Logum-Edé é meu orixá. Então, eu não tive como virar as costas. Aí foi chegando mais pessoas, uma dessas pessoas foi o meu companheiro, a outra pessoa foi o pai Ed, que é também o pejigã da minha casa. Eles começaram a se agitar, que eu falo que eles são minha equipe, né? A gente começou a conversar, vamos fazer toquinho, toque ali, toque aqui. Esses toques que eram simples começaram a encher, o que tinha 15 filhos virou 20, de 20, 30, de 30. Chegou um momento que não cabia mais no lugar onde estava, e aí eu falei, a gente precisa comprar uma casa, precisa comprar um espaço. E foi exatamente o espaço que eu queria, né? Eu queria um espaço onde fosse bem localizado, tanto para um quanto para outro, então é próximo de 2 estações de trem, para as pessoas poderem ter locomoção, a rua é tranquila, o espaço é legal. Então, o Orixá me deu um espaço onde eu também tenho a minha casa e tenho o meu espaço, meu Ilê Axé, então tudo separado, né? Que virginiano você sabe como é virginiano. Tudo no Tudo toque. organizadinho, tem que Tudo ter cada um no organizado. seu canto. Entendeu? E aí, daí foi se surgindo, foi muito bom. Hoje eu sou muito feliz, sou muito realizado, né, com a minha casa de axé. Tem os meus problemas, claro, casa de axé sempre vai ter seus problemas, como sempre, entendeu? E é muito isso. Cada dia lutar mais para que a gente seja reconhecido e que a casa cresça muito. Sim. Bom, você falou, teve essa mudança de endereço, mas quando você começou ali na. Eu acompanhei, gente. Quando ele começou, ele tava na outra casa, na Vila Cis, Era na né? Vila Cis. As vezes que eu fui lá, pra você, como foi começar ali? Porque assim, quando a gente fala de uma região de matriz africana, seja Umbanda ou Candomblé, Sim. a sociedade ela já vem com aquele peso enorme, né? E como foi pra você abrir uma casa em um lugar onde que se tem poucas casas e as pessoas ela têm esse preconceito mesmo porque não conhece, não Sim, sim. sabe, né, do fundamento das coisas, né? Até hoje eu falo que ainda também estou aprendendo. E como é que foi os vizinhos? Como é que foi o bairro, assim, sabe? Porque acaba sendo algo diferente. Eu acho que assim, quando eu mudo para o Vila Cis, eu nunca tive a vontade de abrir a casa num espaço alugado. Nunca quis, né? Porque para mim, eu não queria, não discordo com quem acho que a situação de cada um vai fazer o seu momento ali e não tem como, igual na minha situação, não tinha como. Eu tava com uma filha que já tinha bolado, tava passando mal, então tinha que iniciar no santo, tinha que fazer os processos dela, então Oxum me deu um espaço pequeno, mas que cabia tudo. Então, assim, quando eu chego no Vila Cis, eu chego num lugar onde não tinha
terreiro de candomblé. Você tinha igrejas por perto, você tem 20, né? Em cada esquina você tem uma. Mas terreiro não. Então, para os vizinhos foi bem complicado. Alguns vizinhos questionaram, alguns vizinhos não gostaram, alguns vizinhos reclamaram, alguns vizinhos chamaram a polícia. Só que o nosso estado é laico e a gente tem o direito de exercer a nossa religião, né? A gente coloca como laico, né? Mas não é tão laico É, assim. Porque assim, até nessas questões, às vezes você chama a polícia, se a polícia também não for tão correta nesse contexto, fica bem complicado para nós, que somos do candomblé, né? Mas pelos orixás, eu peguei pessoas muito boas, sabe? Eu peguei pessoas que me ajudaram muito e até em questões de chamar polícias, os policiais foram um amor comigo, sabe? Pessoas muito educadas, me respeitaram demais também. Nunca me desrespeitaram, nunca me trataram mal. Então, aos poucos, eu fui meio que ganhando o meu espaço ali, onde eu fiquei praticamente 7 anos ali. Fiquei 7 anos. E saio dali para minha casa, que também é um lugar onde é tranquilo e de frente também tem uma igreja. Então, assim, pelo contexto dali da vizinhança está ótimo, não tenho o que reclamar. São aí já 3 anos ali. A minha vizinhança são pessoas que eu gosto muito e gostam muito de mim. O pessoal da igreja, a gente tem um convívio, um respeito muito bom, muito mútuo. Eu nunca tive problemas. Tem, claro, que um ou outro que sim, não tem um ou outro que tem um probleminha, mas isso aí a gente leva de letra. Eu acho que o candomblé é a resistência. sim, sim. Ele começa lá na senzala, passa por todos os contextos, chega nos quilombos, chega em todos os lugares, a gente resiste e vai continuar resistindo, independente do que aconteça, a gente vai continuar resistindo. Tá no nosso sangue, sabe? Tá no sangue brasileiro, então não tem como não resistir. Independente do que aconteça, a gente é a resistência. Então, o que aconteça ou deixe de acontecer, vamos resistir sempre. Sim, com certeza. Ainda mais porque a sociedade, ela impõe coisas, né? Ela compartilha, né? É o que as pessoas vê de longe, né? Sim, sim, Então, eu até brinco que o que eles vê não é 100% o que é real, sim. né? A gente vai muito do que as pessoas compartilham. Mascaram, né? Tipo, é como É. se. Então, algumas vezes que a gente foi lá, tudo, eu até brinquei, falei, nossa, olha, hoje tá tendo culto e tá tendo o toque. Então, pra você ver que as coisas funcionam mesmo, independente. É o respeito, vocês se respeitam, né? Cada um no seu quadrado e cada um ali respeitando a ideologia do outro, Sim, sim. doutrina, né? E dentro desse dinamismo, é, já teve algum filho vindo de outra religião e que fez essa mudança, que a família eram de outra religião e se chegou dentro do candomblé, dentro da sua casa, sendo de outra religião. Sim, sim. Eu já Como tive foi? pessoas dentro da casa que vieram, que foram evangélicos, né? Eu fui um evangélico também. Mas lá na minha adolescência ali, na pré-adolescência, eu fui da presbiteriana. Em criança ali, fazia muita escolinha dominical, eu fazia teatrinho e eu gostava muito, mas até entender o contexto bíblico, onde eu entendi que não era tão aceito quanto deveria ser, né? Quando eu comecei a entender quem era eu, né? Hoje eu tenho filhos que são da minha casa e que vieram também da questão evangélica, e tenho filhos que já vieram do catolicismo, do espiritismo, da Umbanda também. Então, alguns vão conhecendo, eu falo que o candomblé ele tem primeira identidade, que é assim, as pessoas julgam mais o livro pela capa do que antes de conhecer. Então, não conhece a religião, acha que tudo é feitiçaria, é macumba, isso, aquilo, outro, e macumba nem coisa ruim. Então já monta um pré-julgamento sem entender. Quando entra na casa de axé, que começa a conviver com o contexto do Egbé, que é a família,
Começa a entender que ali tem momentos que é de união, de alegria. Claro que tem momentos que são mais fechados, específicos para as pessoas que são iniciadas, né? Mas todas as festas são abertas. A cada festa mais bonita do que a outra, né? Fazendo com que a gente esteja ali para louvar os orixás. As pessoas começam meio que mudar o contexto de entender que a religião está ali, o candomblé está ali para acalentar, para acolher, para fazer a parte social também, porque é uma sociedade, né? E aí começa a entender que tem o mesmo peso que também qualquer templo religioso. Às vezes eu falo que é até um pouco maior ou menor, mas independente da casa para casa, mas é o mesmo peso. A gente está ali para acolher pessoas, a gente está ali para ser psicólogo, nós estamos ali para ser a questão social. A gente tem um filho que está desempregado, uma pessoa que está passando uma dificuldade financeira, a gente está ali para ajudar, né? Sempre para ajudar. E aí, quando essas pessoas começam a ver isso também, começam a ter uma outra visão e começa a entender o que é o candomblé, né? E aí começa a falar, não, será que também não seria bom o meu caminho? Já tive pessoas que entra um, depois entra outro, depois entra outro, a família inteira já está dentro. E é assim. E a casa sempre vai ser assim, a gente vai ter sempre esse papel. A sociedade, não só a sociedade, mas as pessoas têm muito essa questão que, o candomblé ele mexe com bicho, ele mata bicho, as pessoas fazem as coisas pro mal pros animais, mas A primeira ideia é essa, né? Porque todo mundo acha que o candomblé ele vem com essa ligação. Não, porque tem a questão do sacrifício, isso, aquilo, outro, tal. Mas muitas pessoas têm na mesa o bife. Muitas pessoas têm o franguinho ali assado, tem o steak, né? O chiquinitozinho que vem ali, o hambúrguer. Então, são coisas que, assim, isso ali não nasceu daquele jeito, tá, gente? Deixando muito claro. Não vem, o frango não vem no saquinho, tá? Ele nasceu. Os ovos também saem de uma galinha. Então, assim, o leite também. Então, por que que no candomblé é errado, mas na mesa do brasileiro é certo? Entendeu? Então, assim, todos os processos que são feitos dentro do candomblé, eles são feitos respeitando o animal, eles são feitos especificamente para o culto, mas o bicho ele não é jogado fora, não. Aquilo ali ele vai servir para aquela família, para aquele guibé. Então, assim, vai ter uma festa de candomblé, todo aquele processo ele vai ser servido gratuitamente para as pessoas. Gratuitamente. Então, as pessoas que estão dentro de uma casa, imagina uma casa de axé com 60 pessoas. Essas pessoas precisam comer, elas precisam almoçar, tomar café da manhã, elas precisam jantar. Nas festas também é servida a G1, que a G1 é a comida. Então, tá tudo envolvido ali. E tudo isso também envolve esses processos, né? Dos animais, folhagem, tudo, tudo, tudo. Então, é tudo gratuito, ali é dado gratuitamente, né? voltado para as pessoas. Isso, e aí Porque as as pessoas têm que pessoas entender. julgam muito, né? Eu acho que Sim, esse julgamento também é o quê? O que muita gente vê na rua, sim. que são... Algumas entregas Isso. de alguidar. Os alguidares, as pessoas veem muito, né? Então, muito quando a gente tá andando na rua, vê algumas esquinas, alguns alguidares com frango, com frutas, com farofa, com champanhe. Então, elas acabam julgando por estar vendo Sim. isso. É o contexto. Eu, dentro da minha casa de axé, eu sou muito adepto à questão ambiental, né? Então, não, o pessoal não vai me ver mesmo entregando alguidares na rua, não gosto, não acho legal. Respeito quem possa fazer, mas eu acho que todo o processo nosso é a natureza. Sim. Se eu preciso fazer alguma entrega, alguma coisa, eu vou na natureza. Porque ali eu estou passando a energia e pedindo para que os orixás tragam energia. E o principal da nossa religião, a ideologia, é a natureza. Então tem que se levar para a natureza, vai se despachar alguma coisa, se coloca na natureza, porque ali é uma troca de energia. Se eu coloco alguma entrega, algum bicho da natureza vai comer aquilo ali e vai repassar ao axé. Então eu penso muito assim. Não coloco alguidar. Normalmente, quando eu vejo, eu tiro mesmo os alguidares.
Eu tiro, lavo, guardo, né? Porque assim, aquilo ali é de barro, ele vai pro forno e ele vai endurecer. E a biodegradação daquilo ali vai demorar muitos anos. Então é muito mais fácil você pegar, lavar, organizar e levar para sua casa e lá você vai usando. Entendeu? Então, quando eu vejo essas situações, eu fico meio que incomodado por culpa disso. Porque, assim, o julgamento já começa ali. Sim. E aí, ele não vai ser direcionado só para o candomblé. Ele vai para o candomblé, ele vai para a Umbanda, ele vai para a Quimbanda, ele vai para todos esses contextos. E às vezes não foi nem o candomblé, não foi nem a Quimbanda, foi uma outra pessoa, pessoas que não têm conhecimento também. Uhum. Porque eu também falo que todas as religiões existe zeladores, existe sacerdotes que têm muito conhecimento, como tem pessoas que não tão, são bem leigas e não sabem o que estão fazendo, né? Então, eu acho que o principal é estudar o que você está plantando ali dentro do seu axé, da sua casa, do seu templo religioso, da sua igreja. Então, saber o que você pode fazer e o que não pode afetar a sociedade. Então, vai fazer algum ato, alguma coisa? Vai na natureza, deixa na natureza, sabe? Deixa na floresta, deixa perto de um riozinho onde tem bicho, tá? Onde os animais podem comer, porque vai passar e vai fazer parte da cadeia alimentar, Sim, sim. entendeu? Bom, você falou bastante na questão de acolher, né? A gente hoje está tendo muitos adolescentes dentro da sua casa. Eu tô vendo bastante nisso, muitos adolescentes, né? Que o mundo hoje em dia, ele tá sendo um mundo onde que a gente precisa acolher esses Sim, jovens, né? E o tempo de hoje está sendo muito ansioso, né? Momentos das pessoas com depressão, ansiedade. E o que mais a gente se vê são adolescentes nesses momentos. Como é pra você, chegando um adolescente dentro da sua casa com todo esse turbilhão de sentimento se encontrando ali dentro? Como é que todo esse processo? para mim, como eu já trabalhei muito tempo com adolescente, né? Então, as minhas especializações, eu tenho saúde mental, além de ser, como eu sou enfermeiro, tenho especialização em saúde mental, independência química, né? Saúde pública. Então, eu sempre trabalhei com adolescentes e sempre trabalhei com a criança, com criança. Fui de CAPS infantil, trabalhei em hospitais com independência química. Então, hoje, e dentro desses hospitais, a minha área era direcionada a adolescente também. Então, conviver com eles, para mim, sempre foi muito bom. Eu não sei se como é o contexto com as pessoas, mas comigo eu entendo que o adolescente ele não tem uma cabeça ainda formada, ao mesmo tempo que ele quer ser um adulto, ele é uma criança, né? Mas eu acho que a forma que você fala com ele tem que ser direta, tem que ser reta. Você não pode ficar passando muito a mão em muitas coisas, mas não precisa se desrespeitar também. Entender que tem opiniões, né? Quando chega alguém na minha casa, mesmo, eu tento sempre escutar. Às vezes, muitos deles é escuta. Você ter escuta e falar para ele, ó, você tá errado nesse ponto, o que que você acha desse? E tentar ensinar o que que é a religião, tentar ensinar o que que é o candomblé, tentar ensinar todos os contextos. E hoje o mais complicado também é o celular, né? Porque, assim, você ter adolescentes numa casa de axé é você ter vários contextos, porque ele vai ver uma coisa dentro da sua casa, mas ele olha numa outra casa e ele vai querer perguntar. E aí é onde eu falo para todo mundo. Nós, do Candomblé, acho que lá de trás, Candomblé mais antigo, tinha uma ideia de que tudo tem seu tempo para aprender. Eu entendo que tudo tem seu tempo para aprender. Só que hoje a gente tem uma coisa chamada internet. Então, às vezes, A geração TikToker também. você precisa chegar para esses adolescentes e falar, isso não é pertinente a você, mas vou te jogar aqui umas ideias, falar assim, olha, é assim, assim, assado, mas até esse ponto não dá para você ir. Então, tem coisas que tem que ser bem conversado, explicar, ó, essa casa é desse jeito, mas essa outra casa é desse jeito. Então, cada casa tem seus processos, seus. Não quer dizer que esteja certo, que esteja errado. A gente está aqui para julgar casa nenhuma. A gente está aqui para louvar o orixá. E aos poucos ensinando que o contexto da casa dele é diferente da casa do fulano do Beltrano, mas que não está errado. Que está certo também é do Beltrano e do Ciclano e do fulano normal, não tem problema. E que a minha casa também está certo, né? Então, ter essa ideia de que a internet ela é boa em alguns pontos, mas também pior em outros, e também deixar muito claro para eles. Não quer dizer que, porque se automaticamente para adolescente você fala para ele não pode, ele vai procurar onde pode, né? Porque a gente também foi Sim. adolescente.
né? Então é isso que eu tô falando. Eu sei o que eles já foram. Eu também passei por o que eles já passaram, estão passando. Então, é simplesmente chegar para eles e falarem, ó, é aqui, assim, assim, assado, vamos fazer um caminho assim? Eu não posso te dar tudo, mas vai ser um pouco assim, entendeu? Tudo bem, pai, sua bênção, e é isso. É muito isso, é meio processo pedagógico mesmo. Sim, é bem trabalho de formiguinha mesmo. É Sim, ensinar, né? Você tá ensinando ele a caminhar ali dentro da sim, religião, né? Porque são vários processos, né? O candomblé ele é pelo que eu tô entendendo hoje, gente. Eu digo hoje porque todo esse tempo que é militar dentro, então eu brinco, eu falo que, olha, o seu processo de estudo são 7 anos, sim. né? Me fala um pouquinho, como é que é esse processo, assim, né? A pessoa entrou na casa, tudo, é, fez o santo lá, que é conforme eles seguem, né, a doutrina. Como é que é esse processo de estudo, até a pessoa entender tudo isso? Vamos lá. Quem entra na casa de axé, que não tem nenhum processo iniciático, a gente considera como um abiã, né? O abiã, ele entra na casa para ele conhecer a casa de axé. Ele vai conhecer, ele tem toda a liberdade ali de conhecer as pessoas, de conviver com as pessoas. E o processo do abiã é conviver com as pessoas dentro da casa, né? Ele vai ter, de princípio, essa responsabilidade. Se identificou com a casa, vai passar o tempo, o momento certo dele, onde só o orixá vai determinar, ele vai se iniciar. E aí ele se torna Yaô, né? Esse Yaô, no caso, que a gente chama de o espousado pelo orixá, que seria o mais próximo nessa questão. Então, o corpo dele é preparado para ser um templo de orixá. É ele que vai receber essa energia do orixá. Algumas pessoas dentro da religião não incorporam. Então, essas pessoas que não incorporam, normalmente elas recebem um posto de Ogã, que é um homem que cuida ali do atabaque, cuida da casa de axé, cuida de algumas coisas, e a Eked, que é a mulher, que ela é aquela mais próxima ali do orixá, ela que vai cuidar do orixá quando virar, ela que vai vestir, ela que vai ajudar dentro da casa de axé. Tem pessoas que não incorporam dentro da casa, então elas recebem esses postos direcionados. Existem outros mais, mas eu acho que não tem uma necessidade de a gente entrar em todos, porque nem todo mundo vai conhecer o contexto, né? E aí o IAO ele vai passar pelas obrigações, que a gente chama de obrigações, mas eu chamo de renovações de axé, né? Que é a de 1 ano, a de 3 anos, na minha casa tem a de 5 e a de 7. É como se esses anos todos fossem uma faculdade. Então, o Yaoi ele vai aprender algumas palavras, vai aprender alguns processos, vai aprender o que é bom, vai aprender literalmente como rezar. Ele vai, aos pouquinhos, ele vai aprendendo. E ali é uma faculdade mesmo, ele vai aprendendo o que você pode no primeiro semestre, no seu terceiro semestre, no seu quinto semestre, até você se formar no seu sétimo. Entendeu? Então, vai até chegar ali no sétimo, onde você ganha sua maioridade, mas você não ganha sua liberdade total. Porque, assim, todo filho precisa de um pai. Entendeu? Uhum. Então não adianta eu chegar e falar, não, pode ir, ele não está liberto total, porque nem nós estamos, né? Porque a gente tem uma afiliação também. Eu tenho meu zelador de orixá. E Uhum. aí, para quando eu não consigo alguma coisa específica que eu não sei, eu tenho onde recorrer. E por isso que, quando toma os 7 anos, aquela pessoa ela vai ver qual é a determinação dela pelo destino, se vai ser um babalorixá, um ialorixá, se vai ser só um ebome, se vai ter sua casa de axé, não. Mas o pai de santo vai continuar ali auxiliando, mas de uma forma mais tranquila, e esse também vai auxiliar seus irmãos mais novos. Então, é como se fosse um ajudando o outro, Sim, né? sim. Então, aos pouquinhos, eles vão aprendendo cantigas, rezas, ebós, e assim por diante. Os que tiverem o dom, olha que é o dom, de ser babalorixá e alorixá, vão conseguir exercer esse processo, vão abrir suas casas, eu junto com o pai de santo ali do lado, auxiliando também para poder ter seus filhos e eu, no meu caso, meus netos, né? Que eu tenho também netos, Sim. né? E você falou em netos, né? Como é pra você ver um filho seu hoje tendo o seu espaço, sua casa, assim, você vê que ele conseguiu chegar. Como é que é pra você o seu sentimento nesse momento, assim?
Para mim, primeiro que é muito feliz, eu acho que eu sempre falo que é uma extensão da minha casa. Falo que é a minha filial, né? Ver um filho crescendo, que ele chega, a pessoa chega ali pequeno, vê quanto cresceu, quanto aprendeu, quanto se dedicou, é muito importante. Eu falo que também exige uma atenção muito grande, nós que somos zeladores, que temos filhos com casa aberta. Porque ao mesmo tempo que para ele, para a visão é que ele vai ter seus filhos, tudo, eu vou ter meus netos, só que a atenção vai ser mais redobrada em cima disso, porque ele também não pode errar. E você tem que falar para ele, filho, ó, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, para que todos eles consigam achar sua própria identidade e fazer seus caminhos. Às vezes não é tão fácil, às vezes é mais fácil. Eu, como zelador, como pai, eu sempre falo para meus filhos, eu sempre vou abençoá-los, sempre, independente dos filhos que estão, que não estão na minha casa, que é a frase que eu falo para todos os meus filhos, tem duas frases, né? Que a mão que abençoa nunca amaldiçoa, e eu não amaldiçoo meus filhos, todos eles sabem disso. Os que estão comigo e os que não estão comigo mais, todos eles eu quero que eles prosperem, vivam a vida deles e entender que gente precisa de gente para ser gente. Sim. Não tem como. Nós precisamos saber lidar com pessoas, sabe como lidar. E nosso papel como Babalorixá e Alorixá é saber lidar com essas pessoas. Sim. Não vai ser fácil. E quando o filho abre uma casa de axé, ele deixa de ser do orixá dele, ele se torna de todos os orixás. Ele se torna da sociedade. Então, é uma outra visão, é um outro contexto. Você não pode olhar por uma visão de que, eu. Não. Vamos analisar tudo para ver, e aí se torna neutro. Tem que ser neutro. Sim. Não ter um lado, não pode ter um lado. Ao longo desses 10 anos, assim, de Casa. casa, como foi pra você? Acho que qual foi o momento que você parou, olhou assim, você foi até o colo do seu pai de santo e falou assim: eu não sei o que eu faço, eu não vou conseguir. Qual o momento que você conseguiu se ver nisso e se sentir assim, e agora? Qual que é o próximo passo? Tô desesperado, é assim mesmo, é isso mesmo? Eu acho que o primeiro foi quando eu abri a casa, que eu falo, sendo hoje já avô de santo, quando eu vejo meus filhos tendo as casas deles, no caso, o primeiro passo é esse, você saber que você tem alguém para poder ajudar, né? Eu agradeço muito, eu fui iniciado na nação de Angola pelo Ivan Catolembassi. Quando eu abri minha casa, ele estava do meu lado muito tempo. Muito tempo. Até hoje eu não sigo mais na casa dele, eu sou da nação de Quito, né? Mas ele foi uma pessoa que me ajudou muito no meu contexto. Como conselhos, me ajudou, estava ali me dando apoio. E quando eu mudo para casa do Parque das Américas, eu já tinha um outro contexto espiritual com o pai Reginaldo, né? Onde eu sigo até hoje com ele, né? De Obaloaê. E do Ilê Axé Oluaê e Oiá, né? Que se encontra na Penha. E ele sempre, eu falo que meu pai é meu pai, assim. Não tenho o que falar. Ele é meu amigo, é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso por ele, né? A gente conversa muito, a gente brinca muito. Ele sabe muito bem quando eu tô muito ruim, ele sabe, parece que ele pressente. A gente tem uma amizade muito grande, ele me dá muitos conselhos também, porque tem dias que eu quero ser filho, eu não quero ser o pai, né? Você só E quer o aí, colo do pai ali. tem dias que eu ligo para ele e falo, pai, preciso falar com o senhor. Ele fala, oi, meu filho. Ou ele me chama, oi, filhote, né? Oi, filhote, oi, príncipe. E assim, ele me dá muito apoio mesmo. O que eu preciso, ele me ajuda. O que eu posso pedir, ele vai me ajudar. Até hoje também tem um vínculo muito bom com meu pai que me iniciou, dentro do Candomblé, que é o Ivan. Gosto muito dele, ele sabe disso, amo ele demais, demais, demais. Ele me ajudou para a vida. Eu não continuei no contexto
da casa dele por uma questão mesmo de nações, né? Que existe dentro do Candomblé algumas nações, Queto, Angola, Jeje e assim por diante. Mas eu me identifico muito no Queto. Eu gosto muito do Queto. Mas não quer dizer que eu não deixei, que eu deixei de amar ele. Ao contrário, eu amo ele demais, né? E a Reginaldo também, que o pessoal chama de Painô. Ele é uma pessoa, para mim, esplêndida. Sempre foi um cara que sempre me respeitou, conheceu também meu contexto de iniciação, estava na minha iniciação, estava na minha obrigação. Então, assim, é bom você ter uma história e ele conhece a minha história. E, assim, ele é um pai excepcional. E é algo que você também precisa ser acolhido, né? Sim, sim, Você, não é porque você é um pai de santo, tem as pessoas, mas você também precisa ser sim. escutado, ser ouvido, né? É, e diante de esse ser escutado, ser ouvido, qual um dos filhos que pra você foi o que você olhou assim e falou, meu Deus, esse daí, Senhor amado, o que que eu faço? Essa pessoa tá mais perdida que todo mundo aqui junto. Como é que vai ser? Porque as pessoas chegam, assim, desesperada, né? Eu, Vamos dizer eu, eu sou assim. muito claro que, assim, eu não tenho um específico, eu tenho... Alguns casos são muito específicos. Eu tenho filhos que são pessoas esplêndidas, tenho pessoas que são bem complicadas. Eu tenho filhos que tenho gays, lésbicas, Tudo um pouco. héteros, né? Tenho filhos trans dentro da minha casa e que também dentro do candomblé foi um processo muito complicado. Eu acho que algumas casas de axé precisam amadurecer esses contextos Sim, também, porque pessoas são pessoas, sim. independente do que a pessoa acha, não, mas elas são pessoas, elas têm o direito de serem respeitadas Com e a certeza. casa de candomblé tem que acolher, porque já passa por processos lá fora, né? Sabe, discriminação, falta de respeito dentro da casa de axé, a gente precisa respeitar. Óbvio, né, que a gente está numa sociedade ali dentro do Eguibé, o papel do Pai de Santo é tentar ensinar, eu sempre tento ensinar. É óbvio também que possa ser que pessoas entrem dentro da casa e ainda está na aprendizagem também, a gente está ali para isso, ensinar. Mas eu acho que eu não consigo colocar especificamente uma, mas tem várias pessoas que eu fico muito feliz quando eu vejo que chegam na minha casa, não tinha nada e de repente começa a trabalhar, começa a fazer uma faculdade, porque é uma das coisas que eu sempre falo. Eu tenho filhos que são extremamente inteligentes, são pedagogos, tenho filhos que estão terminando faculdade, tenho filhos que estão fazendo auxiliar de enfermagem, tenho uma bancada assim de gente, professores, enfermeiros e psicólogos, veterinários, e é muito lindo você ver isso. Sempre falo para todos eles, quando eu estou ali vendo vocês crescer, é como se eu estivesse crescendo mesmo. Ver a vitória dos meus filhos é ver a minha vitória do junto, sabe? Eu participei daquilo ali. E eu não peguei e levei ele para a faculdade, mas eu dei sabedoria para que ele Uhum. tenha uma força ali, sabe? Uma fagulhinha do meu axé para que eles prosperem também. E eu sempre falo para eles, eu sempre vou estudar, sempre vou estar aprendendo, sempre vou estar batalhando. Então, se espelhem no pai de vocês, sabe? Sim, Seja. E eu, como zelador, eu tenho que ser esse exemplo, sim. sabe? Perfeito eu também não sou. Não sou. Uhum. Nem quero. Eu sou ser humano, eu também tenho os meus erros. Mas quando eles olham a minha história, eles falam: não, meu pai passou por vários processos na vida e conseguiu vencer e vai continuar vencendo e batalhando, e é o que eu faço. E assim, se eu não desisto, eles também não vão desistir, Com certeza. né? E uma coisa que tá acontecendo ultimamente, que a gente tem visto, uma cantora, a cantora Anitta, tá fazendo o show dela, O Equilíbrio. E tá tendo uma enxurrada de pessoas. Ai, pronto, agora o tema Macumba tá no auge. Candomblé tá no auge. Até há pouco eu vi uma página falando assim que a pessoa foi comprar palha e búzios e tá caro porque uma cantora famosa resolveu fazer o show dela de Macumba. Você escutando isso, qual a sensação? E por ver uma cantora brasileira levando essa cultura para outras pessoas, porque ela tá levando para o mundo inteiro. Como é que É. é o sentimento para você escutando isso, assim, vendo uma cantora super destacada hoje? Eu sou apaixonado pela Anitta, gente. Não vou falar que não, que eu sou mesmo. Ah, eu sou. Meus filhos sabem muito bem que eu gosto muito de dançar, pular, sou muito eclético.
o que eu acho assim, a Anitta, ela vem num papel muito importante dentro do contexto religioso, Umbanda e Candomblé, tá? Espiritual também, ela mostra, ela em equilíbrio um e 2 ela vem com esse processo eclético da espiritualidade, onde Uhum. ela é uma pessoa do candomblé, mas isso não deixa dela cultuar algumas vertentes espirituais, ela não deixa de ter a fé em Nossa Senhora, então isso é muito importante. Eu falo para todo mundo tem o direito de viver a sua espiritualidade, né? Só que você tem que ter um foco em uma, igual ela tem um foco Sim. em nenhuma, né? E você vê uma pessoa conhecida mundialmente pegar que é muito pouco, a gente vê, tem claro, tem muitos sambistas, tem muito, mas e de cara a tapa, assim, a Anitta, ela tá de parabéns, né? Eu acho que é muito importante. É claro que isso vai ter os seus pontos positivos e seus negativos, vai ter pessoas que vão usar isso como modinha, né? Mas Uhum. também é bom para aquelas pessoas que não têm o conhecimento e acaba começando a olhar e falar, não, acho que eu me identifico com isso. Eu acho que o candomblé, a umbanda, não é tão assim monstruoso quanto as pessoas falam, como foi pintado. Eu tenho que abrir um pouco esse livrinho aqui e dar uma lida para entender o que está acontecendo ali. E aí começar um pouco a minha visão. Então, hoje, o candomblé ganha uma visão muito importante. Né? A Anitta vem com esse papel extremamente importante. Não posso deixar também a ancestralidade lá atrás, né? Que são cantores, Martinho da Vila que está vivo aí, e aí a gente vai vamos colocar esses cantores Alcione, vamos pegar o pessoal que está vivo, né? Zeca É, Pagodinho, que também é da. e aí, Sim. já os ancestrais aí, que tem Clara Nunes, entendeu? Que vem com uma força extremamente forte. Clara Nunes vem lá de trás mesmo, cantando o que que era orixá. Então, Uhum. assim, lutou muito numa fase onde o candomblé era muito discriminado, né? Então, a gente vê pessoas que são da religião e que eu acho que artistas que são da religião e que literalmente sempre respeitaram, tiveram algumas cantigas, umas músicas muito bonitas. Eu acho que Caetano Veloso, Maria Bethânia, são pessoas que têm ligações com o orixá também e que têm cantigas e músicas com o orixá. E só que mundialmente, nesse ponto que chegou, foi a Anitta. E isso é muito bom. Sim. É muito bom. Para que as pessoas entendam o que é o candomblé. É claro que ali ela não está colocando todos os fundamentos, não está colocando nada Sim. disso. Ela está colocando o que pode ser mostrado e o Sim. que deve ser mostrado. Né? E as pessoas também do candomblé precisam evoluir também, né, gente? Eu sei que tem pessoas que não concordam, porque, eu não concordo, não concordo. Gente, a gente precisa evoluir um pouco o candomblé também, entender algumas coisas. Eu acho que não perder o nosso culto, não perder as nossas origens, óbvio, mas entender alguns processos e é necessário que seja assim, mostrado para que tire essa máscara de monstruosidade e as pessoas consigam esclarecer e colocar a nossa religião como uma religião mesmo, que o candomblé seja considerado uma religião, Sim, sim, com né? certeza. Né? Uma religião, a gente tem todos os respeitos, todos os processos, que as nossas casas de axé sejam consideradas templos religiosos, porque é o que é mais necessário, Com sabe? certeza. Dentro do nosso estado aqui, o nosso país tem constituição referente a isso. Mas a gente precisa que isso seja válido nos nossos estados também, Sim, sabe? No estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, e em si isso seja mais firme, mais concreto. E que nós, babalorixás, consigamos ter uma ajuda, eu acho que muito claro, por ser uma casa de axé, que se trata com questões sociais, então, questões sociais, questões psicológicas, ter ajudas para poder fazer as coisas dentro da casa, porque muitas vezes esses valores, eles são direcionados pela família, pela igreja, e às vezes é o pai de santo que tira dele. sim. Então, uma casa de axé, nós pagamos todos os atributos, água, luz, gás, IPTU, entendeu? Onde uma igreja não paga. E nós fazemos o mesmo papel que uma igreja. Estamos ali para acolher, estamos ali para escutar, estamos ali para abraçar as pessoas, estamos ali para ajudar. Por Sim. que nossas casas não são reconhecidas? E os processos é muito mais difíceis. Não é tão fácil quanto. Eu acho que. E tem muita casa de axé que as pessoas são muito humildes, sabe? O candomblé ele não tem uma bíblia, que é tudo escrito, é uma coisa falada. Então, precisa de pessoas
que tenham estudo para poder trabalhar em cima disso e ajudar essas casas de axé. Tem casas centenárias aí, sabe? E que se manteram sozinhas. Não se manteve com a ajuda do governo, se manteve sozinha, com os filhos, com a Egbé, com a família ali, para poder crescer. Então, eu acho que é necessário. É, porque as pessoas quando chegam em um lugar, né? Em uma casa, vê ela toda arrumada, toda enfeitada, vê todos os filhos todo bem arrumadinho. Mas ali é uma Não, história, aí não tem uma é? história. Começou assim do nada. Não é porque o candomblé ele é um luxo. O candomblé ele não é um luxo. O candomblé ele é uma religião onde começou da terra. E é da Sim. terra ali, né? Então as pessoas acham que essa religião ela não tem que ser igual perante as outras. É uma luta assim que você vem passando por Todos os isso, né? dias, todos os dias. Quando as pessoas falam assim, ah, mas o candomblé é muito luxuoso. Mas quando você vai num bar, você gasta horrores. Quando você vai no shopping, você gasta horrores. Quando você quer ir para um show, você gasta horrores. Por que que dentro do orixá a gente não pode também fazer tudo que fique bonito? Eu costumo fazer as minhas festas muito bonitas. Eu tento o máximo possível deixar tudo muito organizado, tudo muito arrumado. Porque, primeiro que eu não estou fazendo para as pessoas, eu estou fazendo para o orixá. Quando a gente faz uma festa de aniversário, a gente quer tudo muito lindo, não é? Sim. Então por que orixá não? Eu vou fazer do mesmo jeito. Só que eu acho que uma das lições que eu falo que o orixá passa é o pé no chão. Independente de qualquer orixá, igual Oxum, que é a Senhora do Ouro, né? Que é o dourado, o brilho. Oxum sempre teve pé no chão. Sabe, quando o orixá ele desce, ele incorpora no contexto, ele vem ao Ilê Axé ser reverenciado, ele tá ali com o pé no chão. Então, mostrando, independente de todos os brilhos que eu possa ter, o meu pé tá no chão. Eu estou criando ali pegando a energia do chão, da terra, sabe? Então, hoje, eu entendo para muitas casas de axé têm os seus luxos, e concordo hoje com os seus luxos, sim. Concordo, porque a gente não sabe como começou lá atrás, sabe? Eu concordo que cada casa cresça da sua forma. Eu só não concordo ser mercenário, isso aí eu não concordo, mas entender que você dá o que você pode dar pro seu orixá, e se você pode dar o seu melhor para você, porque não dá pro seu orixá? Verdade. Acho que é uma coisa Entendeu? até pra nossa vida, assim, É, né? É a mesma coisa a gente mãe. A gente quer algo bom pra gente, a gente quer algo bom para sim, nossos filhos, a com mesma coisa certeza, você. com A certeza. gente tá falando um pouco de adolescente, tudo. Como é que é pra você quando chega um adolescente que os pais não são da religião? Como é que você trata esses pais? Como é que é esse acolhimento para esses pais que não conhecem a religião, que chega com medos, com receios, né? Fui uma dessa mãe Eu acho aí que essa ela chegando. pode responder. Não, gente, vou deixar ele responder. Porque, assim, a gente chega com sentimentos de... O que é isso? O que tá acontecendo? Por que tá acontecendo? A gente chega desesperado. Porque a Sim. gente vê situações dos nossos filhos de um momento que a gente não entende. Como você lida com esses pais que chegam até você? Porque eu lembro muito bem que eu cheguei assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque por eu ser pedagoga, professora, eu estudo também sobre as religiões, porque eu preciso ser laica nos meus ensinamentos também. Só que quando é com a gente, Muda a situação. Muda. Eu acho que o primeiro processo é o processo pedagógico. Ensinar o que é o candomblé, né? Você presenciou os processos da sua filha, né? Então, eu acho que como eu conversei com você, independente de você não estar na religião, a sua filha é de menor e você precisa estar junto com esse processo aí para que a gente possa mostrar para você que tudo que é feito para ela vai ser para o bem dela, não para fazer mal para ela, né? Então, você participa de alguns processos dentro dali religioso para que você entenda que a sua filha estava cuidando da espiritualidade dela, né? Eu acho que o acolhimento é o primeiro, acolher todos os contextos. Qual que é o seu medo, qual que é o seu anseio, o que que é o orixá, é assim, assim, assado. É claro, cada um vai ter a sua individualidade, mas eu tenho filhos igual a Emily, novinha, como iniciou com acho que a Emily entrou, acho que ela tinha 12 anos. 12. Eu tenho um com 9, e tinha agora, tenho com 9, tive com 9, tenho com 11 agora, que também estão passando pelos processos e que é ter essa conversa.
com os pais. Eu acho que trazer os pais para o candomblé, mesmo que não seja da religião, que eles possam entender o que é a religião. Entendeu? Problemas vai ter, sempre vai ter, você sabe disso. Né? Eu acho que depois que a Emily entra na minha casa, eu deixei de. Eu acho que era você e o pai, né? E aí ela ganha mais um pai. É. Porque aí é outro pai que vai cobrar dela também. E aí ter esse papel também de ser zelador, mas também entender que você está com um pré-adolescente na sua casa, que você tem que cobrar para eles tudo também, entender alguns contextos deles, explicar para os pais alguns processos. Acho que a gente já teve alguns processos. Às vezes a Emily apronta alguma coisa e no lugar de a mãe ela corrige, mas eu deixo muito claro, você pode deixar ela de castigo em tudo, menos na religião, porque a religião é religião. É o único lugar que não pode. Então, também explicar para os pais esses processos espirituais. Mas também deixo muito claro que também não é porque ela pode ir para a religião que ela vai fazer bagunça. Lá ela vai também ter o seu processo também de hierárquico que ela vai ter que fazer. E por tal, ela não vai fazer isso porque ela está de castigo. Então, assim, eu faço também parte dessa criação. Então, é explicar para os pais que a partir da hora daquele momento, seus filhos também estão ganhando um pai e uma mãe a mais. Sim. Também, né? Que vai dar bronca, que vai brigar e que quer o bem do filho. Acaba sendo uma extensão, Sim. né, da casa, assim, né? É outro pai que tá ali acolhendo e eu digo muito que o Francis, ele realmente ele é outro pai pra ele. Porque assim, você não tá acolhendo apenas aquela pessoa, você tá Sim. acolhendo a família, né? Sim. Você tá virando também, a gente brinca aqui, um psicólogo pra ele junto, né? Porque faz parte da criação, que muitas vezes a gente tenta entender que não é a gente que escolhe. Sim. Você é escolhido, né? Sim. Então, eu virei essa chavinha pra mim, assim, que eu falei, nossa, mas por que ela? Como assim? Como tá acontecendo tudo isso, né? E acho que chega muito esse questionamento dos pais pra você, mas por que isso, né? É o que não consegue entender é a espiritualidade. Eu também vim de um processo espiritual, eu era novo. Então, meus pais também no começo não aceitaram, meu pai principalmente. Mas é um destino nosso, né? É um caminho, a nossa Ori que escolheu ali. Então, é explicar para os seus filhos o que é religião, para os seus pais, perdão. Explicar para eles o que é religião, como é que entender que o filho dele tem um caminho que não tem uma obrigação, que tenha que ser especificamente o que você é. Que pode ser que ele siga o seu contexto espiritual também, pode ser que não. Uhum. Isso é normal, né? Eu acho que respeitar, acho que é a primeira fala. E acho que nem todos os pais estão dispostos a isso. Sim. Né? Nem todos. Hoje em dia é muito difícil os pais entenderem tudo isso que tá Não, nem acontecendo todos vão estar dispostos a aceitar, mas eu acho que quando você pega um zelador que possa ensinar, possa explicar, possa passar uma visão do candomblé, é bom que tire um pouco essa máscara de que é horrível e não é bem assim. Sim, Não é bem verdade. assim, não é nada assim. É tudo muito lindo. Eu acho que candomblé é maravilhoso, é lindo, a natureza, é tudo. É tudo. Eu amo, né? Candomblé, não tem o que falar. É tudo ligado, né? A energia assim, da natureza tá sempre ali presente. O que eu presenciei sempre em todas as festas é realmente. É ver esse amor que você tem com o orixá, as festas que você dá. Eu vejo prazer, eu vejo orgulho de você mostrar aquilo, né? Sim, Que sim. Seu rosto transparece isso. Sim. Sempre, sempre. Não tem Eu amo o que falar, né? Principalmente nos finais da festa, né? Então é algo que tem que se orgulhar porque você lutou pra estar ali, né? Você sabe as suas batalhas, Sim, né? eu amo. Você lutou muito e você quer mostrar pra todo mundo. Você conquistou isso. E isso é gratificante. Eu acho que não só pra mim, mas pra todo mundo que tá vendo, né? Que conhece a sua história, que tá conhecendo um pouco mais de você. Eu já tinha admiração por você, tenho mais admiração ainda. Obrigado. Então, porque acho que quando a gente consegue compartilhar essas histórias, você como pessoa, como uma bola de chá, como orientador, né? As pessoas pegam um pouquinho a mais de você. A gente sente que a gente pega um pouquinho a mais de você e a gente deposita um pouquinho a mais da gente em você, né? É uma confiança mútua, Eu falo que né? eu tenho essa obrigação também mesmo, tipo, hoje a minha vida é meio que aberta, né? Ao mesmo tempo que eu não sou o cara das redes sociais direto, mas eu dou os meus pulinhos aí, acho que tenho que entrar mais, né? Uhum.
Mas eu gosto muito de me comunicar. Eu acho que é interessante demais se comunicar. Se comunicar é essencial. É. É essencial você falar com o povo, é essencial você ter a cara a tapa ali para poder reivindicar suas coisas. É muito mais é muito bom você falar a linguagem das pessoas. É essencial, é excepcional, assim, A comunicação sabe? é o melhor para todos. E aí, o que eu estimo hoje mesmo, assim, é que a minha casa cresça muito, que os meus filhos prosperem muito, que eu possa crescer cada dia mais também profissionalmente, como ser humano também. Falo para todo mundo, se cuidem, que espiritualmente, mentalmente, sua saúde também é muito importante, Uhum, né? Hoje foi um dia que eu postei, pessoal, façam terapia, sim, né? Porque nem tudo vai ser só a religião. Terapia também é necessário, sim, cuidar da sua mente é necessário, sabe? Ter suas alegrias, ter seus momentos de lazer é muito uhum, bom. sim, sim, Então, acho que engloba vários processos. sim. Bom, te agradeço por ter vindo, Ai, por essa obrigado. conversa, foi maravilhoso. Acho que deu para passar realmente como é você. Gente, vou colocar também o Instagram do Ilê, né? Tá Sim. aqui. Só um spoilerzinho, a gente também cuida das redes sociais dele, tá? Então também estamos essa parte aí, também fazemos a parte da fotografia. O Ilê, ele conta um pouquinho dessa história, de tudo que ele tudo que acontece na casa Tudo dele tá começou, aqui. tá Tudo aí. começou, tá aqui, né? Eu vou deixar o Instagram deles aqui pra O vocês Ile verem, Axé, o tá? Mindiomolo Guedé. Então, qualquer coisa também pode seguir o meu, que é o Francis Gonçalves. Aí vocês estiverem aí mexendo, pode entrar. Calma aí que deu É, um probleminha deu, técnico aqui, tá, gente? Ele já vai colocar. Mas não botou data. acompanhe o Ilê, Acompanhe. tá bom? Sempre vai Vai estar ser muito postando, né? bom. Vocês podem participar, entrar aí. Sim, vai ter Ó, uma fazendo festa spoiler. agora. E Vai ter aí, festa agora, já dia 29. 29 de agosto tem o Lubagé, né? Uhum, O Lubagé também obrigações, no caso, tomando axé, o pessoal tomando axé, que seria do o Felipe de Omolu e uhum, também iniciação do Pedro de Oiá. uhum, Então, conto com a presença das pessoas para conhecer a casa. uhum. Quem quiser, está aberta a casa, podem ir lá conhecer, fica à vontade. Sintam-se convidados, dia 29. Gente, eu não posso falar nada porque é uma festa linda, Linda, maravilhosa. é muito linda. Depois de acompanhar a Emily e tudo isso, é a festa mais linda, assim, acho que uma das mais lindas que tem ao longo do Uma ano. das festas dela também, né? Do É, da santo festa dela. dela, a Emily é Emily Geuá, né? Então, uma das festas que ela está nesse momento. Sim, sim. Sintam-se todo mundo convidado a participar, a visitar, a conhecer Ah, esse aqui sou eu. aqui é o Instagram do Francis para vocês conhecerem um pouquinho da história dele também, tá? E tem um spoilerzinho também, gente. Francis está nesse mundo 3D. Sim, Sim. ele faz. Conta um pouco agora esse seu empreendedorismo. Fala um pouquinho aqui pra gente rapidinho. Então, eu sempre fui, eu acho que eu saio do Francis Babalorixá para o Francis empreendedor e sempre gostei muito de Pokémon, né? Então, sempre vi as miniaturas em 3D, em 3D, em 3D. E aí eu comecei a pesquisar e entrei agora no ramo também. Comprei algumas máquinas, estou empreendendo nisso, então já tenho já alguns trabalhos, tenho algumas coisas feitas. Também tenho um Instagram, que o Instagram se chama Encanto 3D. E, e aí lá eu vou fazendo os trabalhos, vou postando. Então, estou fazendo alguns trabalhos direcionados também a orixá, algumas imagens de orixá, chaveirinho, suportes. É muito importante, é bom porque a gente, eu que sou da criação, acho que sempre fui do cantar, do dançar e é um momento muito importante, assim, porque é gostoso você ver algo surgindo, sabe? Sim, É muito gratificante. E também serve muito para minha casa de axé. Porque eu mesmo coloco várias. Vou colocar várias. Eu já sou meio que. Sou de Logoendé, né? Ser de Logoendé já cheio de detalhezinho. Então, eu sempre faço alguma coisa para casa. Então, já era uma coisa que eu já fazia, com as minhas questões já comprava para fazer, agora quem vai fazer sou eu. sim. Então, o pessoal, se quiser seguir, pode seguir também, Encanto 3D. E Você tá sigam sempre lá se para ver. reinventando. Ah, Então, eu sempre, sempre. acho incrível que ele sempre tá ali no meio, Eu sempre com sempre. É isso. estudando e empreendendo e crescendo. Aqui é Encanto 3D.
E aí, Entrem lá, gente, entrem acompanhem lá. o trabalho dele. Ó, tem trabalhos direcionados ao catolicismo também. Sim. Eu acho que religião é religião, né? E Abraça todos, não todos, tem. acho que é isso. É saber que a gente tá ali para abraçar todo mundo e estamos felizes, né? O importante é fazer o bem para as pessoas. Exatamente. Bom, gente, obrigado até aqui. Obrigado, Francis. Obrigada. Gente, realmente não deixe de seguir as redes sociais dele. Depois eu colocar todas as redes sociais dele aqui, do Ilê, dele, do Encanto 3D. Façam suas encomendas com ele, tá bom? Francis é uma pessoa que você vê de multitarefas. Ele consegue fazer tudo. Eu não sei como ele consegue tempo pra tudo isso. Tem Porque 46 horas. ele é praticamente, gente. Acho que ele não dorme. Eu falo, gente, ele não dorme. Sigam as redes, Amanhã. siga as redes sociais. Obrigado por acompanhar a gente. Obrigado a Francis, vocês. mais uma vez por estar aqui e compartilhar um pouquinho da sua vivência com tudo isso, de você também, dessa sua parte de empreendedorismo, né? E venha mais vezes. Só Venha chamar. mais vezes, tá bom? E de verdade, muito, muito obrigada. E Obrigado. pra fechar, deixa uma mensagem aí pros nossos seguidores, pras pessoas. Fica à vontade. A mensagem que eu deixo muito clara para todos, assim, entendam que religião sempre vai ligar, nunca esteja em algo que te divida de outras pessoas, sempre seja em algo que te faça a se unir. Se for para reconhecer a sua religião, se encontrar, seja em algo que esteja no seu coração, né? Sempre falei para os meus filhos e falo para todas as pessoas que vêm para mim. A pergunta é: essa é a minha religião? Eu tenho que entrar no candomblé? Eu acho que a palavra não é essa. Eu acho é o que o seu coração pede. É o que você sente. Porque a primeira vez que entrei numa casa de candomblé e que eu vi os orixás, eu me entendi que ali era o meu lugar. Então, espero que para vocês também sejam o lugar de vocês. Que seja literalmente aonde vocês se encontrem. Independente que seja no catolicismo, no evangelho, na Umbanda, no espiritismo, no candomblé. O importante é você fazer o bem, amar as pessoas, respeitar o caminho de cada um. Então, muito obrigado a todos. Axé, 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 axé. Benção, Mucuyu. E espero que também, passando o último recado, que as nossas casas de axé sejam reconhecidas como templos religiosos, para que nós, pais de santos e alorixás, consigamos ajudar mais as pessoas. Tá bom? Muito obrigado e beijos. Obrigada, gente. Até o próximo Madecast. Tchau.